Bom dia, bom dia. A paz de Jesus, amor de Maria. Começando aqui nosso café com Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda. Consagra a minha casa, Senhor. Consagra a minha família, minha esposa, meus filhos. Consagra a minha voz, a minha boca, o meu coração, tudo que eu tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, nós, com esse proceder, conseguimos entender a bondade divina, né? Tudo que Deus fez era bom. E hoje nós vamos estar dando continuidade ao índice analítico e nós vamos estar falando sobre liberdade e ação. Diante da liberdade que Deus nos dá, diante do mover, o que Deus quer para nós, que nós caminhamos nessa purificação, que nós caminhamos com Deus, sabendo que a divina providência, que Deus realiza o seu projeto, a divina providência, esse é o título aqui do nosso Catecismo da Igreja Católica, onde nós vamos estar falando sobre liberdade e ação, no parágrafo 302. Então vai começar nos dizendo assim: a criação tem sua bondade e sua perfeição própria, mas não saiu completamente acabada das mãos do Criador. Ela é criada em estado de caminhada. Então tudo que Deus fez para nós, tudo desde nós, tudo que Deus fez, que Deus criou, depois nós vamos ver do livro de Gênesis, capítulo 1, está até aberta a minha Bíblia aqui já. E Ele quer, diante desse projeto, Ele quer que nós confiamos nele, tenhamos a obediência e tudo o que Ele nos colocar. Se nós caminharmos com Deus, nos será dado e nos será abençoado, e a luz divina, a sua bondade florirá no nosso coração. Para uma perfeição última a ser ainda atingida, para a qual Deus a destinou. Chamamos de divina providência as disposições pelas quais Deus conduz sua criação para esta perfeição. Então Deus conduz tudo à perfeição. Então quando Deus fez tudo, Ele viu que era bom. Vamos lá pegar a palavra em Gênesis, capítulo 1. No princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: façam os luzeiros e no firmamento do céu para separar o dia da noite, que sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos. E tudo que Deus fez, Deus viu que era bom. Eu estou pulando aqui, tá, irmãos, os versículos. Sobreveio a tarde, a noite, depois a manhã, e foi o quarto dia. Deus disse: polulem as águas de uma multidão de seres vivos. E Deus viu que isso era bom. Deus abençoou: frutificai, multiplicai. Sobreveio a tarde e a manhã, foi o quinto dia. Deus disse: produz a terra seres vivos. Deus fez animais selvagens, a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. Então disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher, e Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, multiplicai, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Eis que vos dou todas as ervas que dá semente sobre a terra. Lá no versículo 31. E assim se fez. Deus completou toda a sua obra e viu que tudo que era muito bom. Então tudo que Deus fez, irmão, Ele viu que era muito bom.
Mas diante desse projeto de Deus, ele coloca o homem lá no jardim do Éden. Ele fala, você vai comer de toda fruta, de toda árvore, de tudo que você pode consumir, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, para que isso, nós tenhamos uma liberdade, para que eu e você tenhamos escolha, para que eu e você faça parte desse projeto de Deus. Qual é a razão? Qual é o motivo que Deus nos dá esse projeto diante da presença divina? É a nossa liberdade, para que diante de uma ação nós tenhamos a obediência, para que nós saibamos as nossas escolhas. Por isso, querido irmão, Deus nos dá a liberdade de que eu e você acredite nele, diante da providência divina. Então tudo que Deus fez aqui para nós é bom, desde qualquer situação, mas não deixamos que o excesso, vamos supor a bebida, o álcool, se eu tenho um problema, corta, né? Porque não está fazendo bem. Então diante dessa bebida, diante desse álcool, diante do excesso do comer, então, irmão, tudo que Deus fez é bom, mas a maldade é penetrada dentro do coração, diante da ansiedade, diante de como agir. Como eu tenho um problema com o excesso, eu tenho que cortar aquilo que me faz mal para minha carne, porque eu tenho que viver segundo o Espírito. E como que eu aprendi tudo isso? Na caminhada. Por isso que diz aqui que é criada em estado de caminhada. Então, durante a nossa caminhada, nós vamos aprendendo, nós vamos renunciando o que é mal, né? Porque diante do agir do homem, ele fez a escolha, ele ouviu a voz da serpente no jardim. A serpente falou para ela, é mentira de Deus, que você vai ser como Deus. É o que Lúcifer fez no céu. Diante da criação de Deus, ele tem inveja, porque ele era só alma, ele vê Deus fazendo nós a imagem e semelhança de Deus, e com carne e osso, e ele deixa gerar inveja. Então, querido irmão, tudo isso Deus coloca para nós diante da criação, diante do mover de Deus, para que eu e você aprenda o verdadeiro sentido. E de que forma? Diante do projeto de Deus, diante do Espírito Santo, diante do mover, diante da providência, diante de tudo que nós vivenciamos. Sabe, irmãos, quantos irmãos dão testemunho de que diante da necessidade clama a Deus e Deus coloca a mão? Porque Deus vê um coração puro que clama a sua presença. Deus vê aquele coração que não clama ali o ter para simplesmente pela soberba, porque eu quero ser rico, porque eu quero ter para esbanjar. Não, ele vê a necessidade, ele vê quando a pessoa pede e quando tem a necessidade. O nosso Senhor, diante de tudo que ele fez, é bom. Então ele não vai deixar nós de mãos abanando. Mas eu sempre digo, tomemos cuidado também para a gente querer crucificar aquele que tem por causa que ele soube guardar, né? Ele soube ajuntar, e às vezes a gente não consegue fazer isso. Então a gente tem que pedir sabedoria divina, tanto para o ter as coisas em sua casa, sua família, mas esse ter que seja um ter aproveitoso, que não esteja à frente de Deus, que não seja o primeiro lugar da sua vida. Por quê? Porque senão eu coloco outra situação na frente de Deus. E todo esse mover que eu estou falando para você, querido irmão, foi a caminhada de toda a humanidade. Aí nós vimos lá, depois que saiu do jardim do Éden, o homem, a mulher, todo esse projeto, a família de Deus. O próprio Deus veio na família pobre, humilde, para que eu e você compreendam que nosso Deus, ele não é o Deus da soberba, não é o Deus do dinheiro. É um Deus que vai levar para nós o amor, o verdadeiro sentido da palavra. E ele vai fazer nós entendermos o que ele realmente quer. Ele quer de mim e de você a unidade no amor, e que nós saibamos lutar contra todo o mal que investe contra os projetos de Deus, que investe contra o bem, porque tudo que Deus fez é bom. Mas tinha os castigos, tinha tal situações. Querido irmão, é aquela situação que nós plantamos, nós vamos colhendo. Diante de dois exércitos, um exército que está diante da obediência a Deus, e de um exército que quer ganhar para fazer o mal, Deus permitia que aquele que faz o bem ganhar do mal. Então, mas aí, era aquele momento. Mas Deus depois mostra a verdadeira face dele com Jesus. Ele nos apresenta a verdade com Jesus. A verdade da face de Deus. Por quê? Porque aqui é todo o corrompimento da humanidade. A maldade que penetrou no coração, a maldade que deixou que penetrasse, esse conhecimento do bem e do mal, a inveja de Satanás. Então que nós possamos entender, irmão,
se eu me declino para Deus, a providência divina, toda a criação, ela tem estar diante da caminhada com Deus para chegarmos ao céu. Mas o verdadeiro sentido do ser humano é que eu e você chegamos lá com o corpo e a alma purificada. Como nós vamos ver lá no livro de Hebreus 4:13. Vamos lá? Hebreus 4:13. Eu não peguei essa palavra. Hebreus 4:13. Timóteo, Tito, Tiago. Hebreus 4:13. Vamos ler o 11. Hebreus 4, versículo 11 até o 13. Assim, apressemo-nos a entrar nesse descanso para não cairmos por nossa vez nas mesma incredulidade. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E aqui é muito importante. O nosso Senhor, ele fala, tem um momento da palavra que ele fala que ele não veio trazer a paz, mas sim a divisão, como uma espada de 2 gumes. Quer dizer assim, que ele não estava querendo dizer que ele ia trazer a discórdia, a desunião dos humanos, não. Que a palavra dele ia ser penetrante, que a verdade dele ia cortar o mal. Então o nosso Deus, ele não é um Deus que vai declinar para o mal. Ele veio para nos mostrar o caminho da perfeição. Esse projeto de Deus, o próprio Senhor Jesus, o verbo que se faz carne, irmão, ele nos ensina a viver. Então quando chega em Jesus, ali está a plenitude. Ele veio trazer a plenitude da lei, ele veio nos ensinar a amar, ele veio nos ensinar o que Deus quer. Ele é o próprio Deus, ele mostrou a convivência humana, a perfeição. Aqui nós chegamos na bondade infinita, que vem de Deus, o próprio Deus. Aí ele mostra a face do Pai, ele se mostra como que ele é e como que ele quer que nós sejamos formados. De 2 gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível, então Deus tudo vê. Tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Queridos irmãos, que nesse dia, com essa liberdade diante da ação, não tenha dúvida de que você é um filho amado de Deus, de que Deus é bom, e que todo declínio para o mal que está diante dos nossos olhos, do nosso proceder, vem da maldade, aonde que o mal penetrou com a desobediência. Se eu quero ser um homem de Deus, enfrentar as realidades, enfrentar o mal, como disse Jesus, se alguém te faça o mal, faça o bem. É difícil? Muito, muito. Mas e aí? Você aprendeu com Deus como que deve agir? Então o próprio Deus, ele vem nos mostrar o que é a ação divina. Porque a ação do homem é olho por olho, dente por dente, e o próprio Deus não. Ele veio e disse, não, filho, não é assim. Eu vou te mostrar como que é a verdadeira face de Deus e o que Deus, o proceder de Deus. Então em Jesus Cristo nós temos a plenitude. Por isso, queridos irmãos, que nós lemos o Novo Testamento à luz, lemos o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, à luz do Evangelho. E é essa luz que nós vamos ver hoje no Evangelho do dia. É uma luz que brilha, é uma luz que nos mostra a verdade, é uma luz que nos mostra o caminho. Por isso, querido irmão, dentro da família, dentro da sua casa, na sua comunidade, se existir divisão, se existir o querer, o ter, o ser, brigas por causa de herança, um monte de coisa, é tudo vã, é tudo discórdia, é tudo coisa maligna. Por quê? Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E Ele nos quer assim no céu, buscando a santidade, a purificação, buscar se unir a Jesus Cristo. Falar assim, Jesus, o que nós vamos fazer junto hoje? Espírito Santo de Deus, o que vamos fazer junto hoje? Coloca a mão no teu coração. E diga que essa minha semana comece diante da tua presença, Senhor. Diante da tua providência. Querido irmão, fala para Deus agora. Qual que é a providência divina da sua vida? Qual que é a situação que Deus hoje precisa colocar? Diante do que Ele te deu, diante do que o mundo está oferecendo, a tua necessidade, acredite, tudo foi criado por Deus e é bom. Mas diante do que você está precisando agora, vez a tua providência divina, seja a tua parte lá financeira, mas algo que Deus coloque a mão para que você seja um homem ou mulher honesta. Mas ao mesmo tempo, querido irmão, querida irmã, que essa providência não venha levar alguém para o inferno. Que essa providência não leve você para o inferno. Que essa providência divina, por isso talvez não acontece o pedido.
Às vezes eu estou pedindo uma coisa que vai levar muitos irmãos, vou dar um exemplo. A pessoa, isso é sem noção, né? Que passe uma droga lá em tal lugar. É uma coisa sem noção. Deus vai fazer isso porque a própria droga vai destruir almas, famílias. Então, quando a pessoa faz isso, é um pedido para Satanás, né? Não é para Deus. E aí a pessoa se engana com certos pedidos. Ai, Deus, toma cuidado, irmão. Toma cuidado. O que é bom, nós temos que entender. O que faz mal para os outros, Deus não vai dar essa graça. Por quê? Porque Ele é um Deus que Ele vê tudo. Então nada fica descoberto. Deus vê e enxerga tudo. Ele já sabe lá na frente se aquilo lá vai levar a pessoa para o inferno ou não. Ele não vai dar. Você sendo mal, você sabe dar coisas boas? O Jesus disse isso. Agora, se você tem um filho e você vê que ele vai cair lá no precipício lá na frente, mas ele não está enxergando, você vai deixar ele ir ou você vai segurá-lo? Vai dar um castiguinho, vai deixar ele tropeçar aqui, vai deixar ele ver ali, abre os olhos, meu filho, que você tem que enxergar. Irmãos, é o que Deus faz com nós. Por isso que diante de uma aprovação, de vez em quando, é Deus cuidando, é Deus amando. Ele está colocando obstáculos ali para que você abra os olhos, fala, poxa, isso aqui não é para mim. Ou Satanás está empurrando. E como que eu vou saber tudo isso? Eu tenho que caminhar com Deus. Eu estou confessando, eu estou comungando, eu estou tendo uma vida de unidade com Deus. Está me acontecendo as coisas ao redor? Deus, eu confio em Ti. Eu sou Teu. Eu fui para ir vender algo ali, fui para ir fazer algo ali, não deu certo? Opa, não é para mim ir. Eu confio em Ti, Deus. Se fosse para mim, eu tinha ido. Irmão, quantas vezes aconteceu assim comigo? E eu falei essas palavras que eu estou falando. Deus, eu confio em Ti. Então, para que nós sejamos um homem e uma mulher de Deus, colocar toda a tua confiança em Deus, tudo que te acontecer, não murmure. Fala, Deus, tem algo que o Senhor quer de melhor em cima disso. Tem algo, alguma situação que o Senhor quer melhorar mais ainda para mim. Não era para mim ir ali, não era para mim vender isso, não era para mim fazer aquilo. Porque eu confio em Ti. Eu sou Teu. Deus, seja o meu caminhar. Dai-me a graça, Senhor, da Tua existência. Querido irmão, querida irmã, o Senhor está agindo desta forma hoje em corações. Deixando-se conduzir por Deus diante da sua criação, diante da liberdade. Mas você fala, Deus, eu te dou a liberdade diante da minha ação. Haja em mim, Senhor. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus abençoe seu dia, que Deus ilumine, que tenha uma semana abençoada. Daqui a pouquinho, nosso Lecto Divino com o Evangelho do Dia. E vai nos falar sobre essa luz que Deus coloca para nós. Não deixe essa luz escondida. Diante da tua escuridão, a luz de Deus. É o tema do nosso Evangelho do Dia. Que Deus abençoe.